Boa noite, né, para os professores que estão assistindo aqui ao vivo conosco. Sejam muito bem-vindos. Para quem também está assistindo de outro momento, né, gravada a aula, muito bom tê-los conosco. Então, nesse primeiro momento, como de prática nossa, né, conhecendo quem está participando conosco. Então, se você puder abrir ou o seu microfone ou enviar via chat, né, de onde você é, de qual escola, para a gente ver até onde a nossa aula está indo hoje. Nós temos a Isabela de Piracanjuba, Goiás, da escola Princípio do Saber. Temos a Luceles, do Colégio Aprendiz de Jaraguá do Sul. Temos Eneida, de Niterói, da Escola Cairós. Legal. Vou dizendo aqui pelos. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Carol, nossa diretora pedagógica do Obed-Edom, né? Sim. Seja bem-vinda. Ó, temos Késia também do Obed-Edom, Ana Paula do Colégio William Carey, ah, Vanessa da Aprendiz, Núbia Cairós, Stephanie Obed-Edom. Vamos ver quem mais está aqui conosco. Bastante pessoa pedindo para se conectar aqui, então estamos aguardando todo mundo entrar e se conectar na sala. Legal. Então temos aqui o estado de São Paulo, do Rio. Legal. Eu estou aqui em Curitiba, Paraná. Legal, quanta gente participando conosco. Então, gente, conforme o pessoal for se conectando, eu vou liberando aqui o acesso, mas eu gostaria de dar boas-vindas para quem já está aqui conosco. Já vimos aqui o chat pessoal. Estamos muito felizes com a participação da nossa capacitação do mês de março, né? Agora a próxima é somente em maio. Tem aí abril, não temos, e a próxima só em maio. Como a gente já vem comentando com as escolas há um tempo, esse ano nós temos a temática Alicerces na Prática, Ideias que Inspiram. As nossas capacitações esse ano, elas terão um foco maior no uso do material, nas ideias, né, que inspiram. Então, nós não vamos trazer aqui pessoas que darão uma aula teórica, como nós temos feito há alguns anos. Nós vamos trazer aqui ideias para que você saia da nossa aula, da nossa capacitação, pensando em várias possibilidades para fazer com os seus alunos. Então, por isso que é muito legal você participar. Traga o seu fichário, o seu caderno de anotações, vá anotando as ideias que vão aparecendo aqui. Nós teremos, claro, né, toda a sequência dos 4 passos, o momento da fundamentação, do pesquisar, do raciocinar, todo dentro da nossa metodologia, mas sempre com foco maior nas ideias que inspiram. Então, é isso que nós queremos durante esse ano. E nós queremos convidar você para participar conosco para ser inspirado, mas também convidar você para compartilhar o que você faz na sua escola, para que as suas ideias também possam inspirar outros, que é o nosso foco, né? Então, nós tivemos no final do ano passado a nossa celebração de aprendizagem. O Colégio Obed-Edom apresentou, né, os seus motivos de gratidão para nós celebrarmos essa aprendizagem, e eles apresentaram esse projeto de matemática, que é hoje uns desafios do professor dentro da metodologia de Singapura. Então, a gente recebe muitas dúvidas. Então, como eles apresentaram isso no final do ano, eu achei tão legal o projeto que eu falei, isso pode inspirar
outras escolas, até mesmo professores que ainda se sentem um pouco inseguros, né, com essa metodologia nova. Então, conversei com o Colégio Obed-Edom, eles aceitaram, né? Muito obrigada, colégio, que tem, ao longo desses anos, sido tão assíduos e excelentes, participando de todos os nossos momentos aqui na editora. E aí que chamei, ontem eles estiveram apresentando para a educação infantil. Hoje nós já recebemos no nosso WhatsApp, nos nossos canais de comunicação, muitos elogios de professores que gostaram, que ficou mais claro, que entenderam. Então, eu estou com a expectativa de que hoje também você, professor que está participando, também esteja, né, saia daqui inspirado. Então, sem mais, né, me estender, eu gostaria de chamar o Colégio Obed-Edom, que hoje está sendo representado pela nossa professora Verônica. Professora Verônica, você está aí? Estou aqui Está para. aqui. Então, seja muito bem-vinda, querida. Você agora a palavra é com você, para você compartilhar. Não esquecendo, professores, durante a aula, mantenha sempre o microfone desligado para evitar ruídos e barulhos externos. Porém, o microfone desligado, ele não pode impedir você de participar. Então, se você quiser comentar, fazer alguma pergunta para a equipe, porque eu já vi que a professora Verônica está aqui, mas a equipe toda está aí, né? Temos até a diretora, a coordenadora, as outras professoras do Fundamental estão todas aí, desde primeiro até quinto ano. Então, se você em algum momento também quiser fazer alguma pergunta, a equipe está aqui. É só mesmo para evitar os ruídos. Se você também quiser deixar a sua câmera ligada para a gente olhar você, ter um contato, conversar, isso também é muito legal para a nossa equipe. Então, professora Verônica, a turma é sua, querida. Obrigada, Sara. Boa noite a todas. Acho que a todas, né? Porque até agora eu não vi nenhum homem entrar aqui no nosso encontro. Mas boa noite a todas. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade a qual Ele me concedeu, né? De trazer hoje, poder inspirá-los, né? Um pouquinho mais com o nosso aprendizado, com o que nós temos trabalhado em sala de aula aqui no Colégio Abedon. Então, obrigada, Sara, pela oportunidade também que você concedeu ao Colégio Abedon. E antes de iniciarmos o nosso encontro, eu gostaria de fazer uma oração, pode ser? Tudo bem? Fazemos uma oração para convidar o nosso Senhor para o nosso encontro nessa noite. Senhor Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai, nesta noite. E queremos agradecer por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor sente a mesa conosco e que o Senhor possa falar aos nossos corações também nesse encontro. E que possamos sair daqui, Pai, com inspirações para levar em sala de aula, para abençoar as vidas dos nossos alunos, assim também como a vida dos familiares. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Então, nós estamos aqui no nosso encontro, Alicerces na Prática, Ideias que Inspiram, né? Representado pelo Colégio Abegedon. O Colégio Abegedon tem a missão de servir as famílias com uma educação cristã de excelência e qualidade, fundamentada em princípios bíblicos. A nossa visão é formar líderes responsáveis com caráter cristão, que evidenciam, acima de todas as coisas, valores, competências e habilidades. Assim como todo colégio tem a sua missão, tem a sua visão, o Colégio Abel tem essa pauta, tem isso no coração, e é o que nós fazemos com paixão. Nós temos aqui os nossos mantenedores, o Tiago e a Renata. Esses são os filhos deles. É o Felipe e a Manu. O Senhor colocou um propósito no coração deles de criar o projeto Obedidon e isso se estendeu. E se estendendo foi um propósito ligando ao outro, até que nós temos a nossa diretora Carolina e a nossa coordenadora pedagógica Verânia. São as pessoas que estão ali no dia a dia conosco, cuidando cada vez mais do nosso profissional, nos auxiliando em sala de aula. O nosso quadro de professoras, nós temos professoras do primeiro ao quinto ano, a Ana Carla, a Késia, a Fábia, eu, a professora Verônica, a Sandra e a Stephanie.
São professoras apaixonadas por aquilo que fazem no dia a dia, que trazem em sala de aula. Bom, nós vamos falar hoje de matemática, um assunto que nós amamos, né, professora? Gostamos? Sim, com certeza. E tem uma frase de Dio que eu gosto muito que diz: a matemática é uma linguagem que descreve a criação. A matemática forma a obra interna das ciências. A sua linguagem de números nos ajuda a entender as leis pelas quais Deus governa a criação. Que coisa linda! Nós podemos contemplar a grandeza do Senhor, a sua grandiosidade no universo, a sua grandeza, e nós sabemos que a matemática é exata, assim como nosso Senhor. Nosso Senhor não possui medida, não dá para mensurar. Assim como os números, eles são infinitos, né? Então eu gosto muito dessa frase. Trouxe hoje a palavra-chave, matemática e a pesquisa bíblica, né? Aí tem o significado, né, da palavra matemática, qual foi pesquisado no dicionário, que diz: ciência que estuda, por método dedutivo, objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre eles. Ensino dos processos, operações e propriedades matemáticas. A pesquisa bíblica é um versículo que eu gosto muito, trouxe aqui nessa noite, se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou. Eu me lembro, tive contato, na verdade, com a metodologia de Singapura, matemática de Singapura, há um ano. E quando eu entrei, eu pensei assim, como pode ligar matemática, ligar com versículo, com palavra? Pode. Quando eu fui trazendo, fui pensando, fui pesquisando, falei, realmente, olha nesse versículo, eu consigo mensurar aí quantidade, obra, grandeza do Senhor, medida, posição ali, o que diz, o sétimo dia. Olha quanta coisa. E quando nós trazemos isso para a sala de aula, os alunos conseguem fazer conexão com o dia a dia deles e com o que eles estão aprendendo em sala de aula. Pesquisa. Vamos para a pesquisa, a fundamentação teórica. Vou só pincelar aqui sobre a matemática de Singapura. Nós, professores, acredito que aqui tenha professores que já tenham contato com essa metodologia, já tiveram, ou professores que estão iniciando esse ano, né? E às vezes surgem dúvidas, ou o que é, como pode. Eu, por exemplo, quando quando tive o material em mãos, eu falei, quem é essa Singapura? É uma pessoa que já tinha ciência que se tratava de uma cidade-estado, um país, mas poderia vir surgir de inúmeras fontes. E foi quando fui para a fundamentação teórica e pesquisar. Singapura é uma cidade-estado localizada na ponta sul da Península Malaya, no Sudeste Asiático. E o que acontece? Singapura, o país de Singapura tem um objetivo. O objetivo deles é fazer com que os alunos, no ensino da matemática, pensem, que eles venham refletir, que eles venham colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo no seu dia a dia. Para quê? Tem um objetivo, para contribuir com o contínuo crescimento da própria Singapura. Então, nós não temos alunos em sala de aula em Singapura que eles estão ali no método repetitivo, estão só no decorando e falando que está sendo transmitido, entre aspas, para eles. Mas não, eles utilizam um método que faz o aluno pensar e colocar isso em prática no seu dia a dia para contribuir para o próprio país, olha só. E aí, muitas vezes, o professor em sala de aula ele pode pensar assim: mas não tem recursos para isso, não tem investimento de fora. Nós, como professores, quando pegamos esse material, nós temos uma missão em trabalhar isso de forma positiva, de forma concluir isso de forma fundamental para fazer sentido para o mundo. Então, nós temos em mãos o poder de transformar. Nós não estamos em Singapura, estamos no Brasil ainda, nós sabemos a educação. O ranking de Singapura, os alunos sempre ficam em alto ali no ranking, em questão de aprendizagem.
Mas nós aqui nós temos a oportunidade de fazer isso, fazer com que mesmo, por exemplo, eu tenho 40 alunos em sala de aula, eu posso destacar o meu aluno, fazer com que ele as habilidades sejam bem proveitosas. Porque o que acontece? Singapura investiu em estratégias de ensino eficazes. Mas, Verônica, quais são essas estratégias? Inúmeras estratégias. Nós conhecemos a estratégia CPA, né, que é o concreto, pictório e abstrato. Nós conhecemos, mas existe muito mais. Existe um modelo de Singapura chamado Modelo Pentagonal do Currículo de Matemática de Singapura, onde há 6 pilares para a resolução de problemas. Essa resolução de problema, professores, trata do motor da aprendizagem, ou seja, aquilo que vai fazer rodar em sala de aula, fazendo com que o aluno desenvolva uma compreensão profunda, né, dos conceitos que são apresentados em sala de aula. Então, os alunos eles são expostos a inúmeras experiências, atividades práticas de manipulação de objetos, uso de recursos pedagógicos, capacidade de relacionar conceitos abstratos com experiência concreta. São estratégias, inúmeras estratégias que eu trouxe aqui. Esse material que eu pesquisei se encontra em recursos pedagógicos, perdão, recursos digitais, lá na plataforma. Então, nós temos aí, além do material que nós temos em sala de aula, existe material rico lá na plataforma, o primeiro, segundo, terceiro ano, todos os anos que nós podemos pegar. E eu peguei um artigo de Sônia Pacheco, onde tem esse pentágono aí, que traz uma compreensão maior do que é o ensino da matemática em sala de aula, de acordo com o método de Singapura, que é a resolução de problemas. Resolução de problemas é o ponto central aqui. E dentro dessa resolução de problemas, existem pilares, competências que são trabalhados no dia a dia, em sala de aula, que uma interliga a outra. Não tem como eu falar para você, mensurar aqui, começa pelas atitudes, começa pela metacognição, começa pelos processos, porque uma interliga a outra. Mas nós podemos supor que comece por procedimentos, onde perdão, conceitos, que é a base ali. Quando nós falamos de alicerce, nós falamos de base, nós falamos de algo que vai criar a base para o aluno compreender melhor. Então, nós trazemos aqui os conceitos numéricos, os conceitos geométricos, estatística, probabilidade, de análise. Nós podemos ver, sim ou não? Vocês me dão um joinha, me deem um joinha e podem interagir comigo. Se quando todo o conteúdo que vai iniciar tem um fundamento e ele precisa ser trabalhado de forma assim primordial. Ele tem que ser trabalhado, não pode ser, eu vou passar a página, vou. O aluno tem que fazer sentido, tem que entender de fato. E, então, para isso, precisa ter uma base, né? Nós não podemos dizer assim, estou na parte de fundamento. Estou na fase de fundamentos, não. Eu estou na fase de fundamentos ali, ensinando para o meu aluno, é a fase em que ele vai ali, ter o contato, vai compreender. Vamos para os procedimentos e processos. Dentro dos procedimentos, está o cálculo numérico, a manipulação, a visualização espacial, análise de dados e medidas, o uso de ferramentas matemáticas. Até trago uma reflexão aqui, pensando nisso. Quais são as ferramentas que nós trazemos para a sala de aula? As ferramentas para trabalhar em matemática. Às vezes o professor está ali no seu dia a dia, correndo, precisa bater meta, precisa preencher o fichário, precisa e ele não traz ferramentas. Não adianta eu transmitir para o meu aluno um conhecimento, não tem como eu pegar da minha cabecinha e passar algo para eles. Porque eles estão ali, está construindo ainda. E vamos para os processos. O processo vai falar de raciocínio, comunicação e conexão, onde o aluno ele vai compreender, onde o aluno ele vai ter a capacidade de usar a linguagem matemática para se expressar de forma positiva, ele vai conseguir se comunicar, ele vai criar conexões competências são competências que nós precisamos desenvolver em sala de aula. Fazendo com que o aluno, então, a conexão, ele aprendeu um conteúdo hoje aqui, esse conteúdo eu não posso passar para o próximo, não posso avançar se o aluno não compreender de fato, sem não entender de fato. E aí vai para a metacognição. O que é a metacognição?
é a monitorização do próprio pensamento. O aluno ele vai fazer a sua autorregulação de aprendizagem, seu método, né? Fazer o aluno pensar, não levar as respostas prontas para ele. Então, o aluno, ele com o seu raciocínio desenvolvido ali, as suas competências na matemática desenvolvidas, seguindo para um próximo passo, ele mesmo vai se corrigir. Quem é que nunca foi corrigido por um aluno em sala de aula, em matemática? Ele mesmo conseguiu identificar o erro. Às vezes ele até fala, nossa, pô, eu consegui identificar e você não. Isso acontece de fato. O aluno ali ele já entendeu, já faz sentido para ele, né? E até que vai para as atitudes. Quando o aluno ele está convicto, né? Ele tem interesse pela matemática, ele valoriza, ele tem confiança, ele tem perseverança. Enquanto eu estava fazendo esse slide, eu me lembrei de um ocorrido quando eu estava em sala de aula. Por isso que eu falo que não tem como você começar por um e por outro. Não tem uma ordem. Eles estão interligados, a resolução de problemas. E o ano passado, uma mãe chegou em mim, eu estou desesperada. Minha filha não teve uma experiência boa no ano passado com a matemática, ela não gosta. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer mediante isso? Eu pensei, bom, não vou começar apresentando nada. Eu comecei com atitudes. Eu comecei elevando a confiança dessa aluna. Então, ela foi criando confiança, foi valorizando, foi criando interesse, perseverança, exaltar. Eu falei assim, ó, oh, você consegue. E aí, comemorar suas conquistas. Mediante a isso, ela foi criando confiança na matemática. E ela foi gostando, hoje ela ama. Toda hora, tá na aula de história, ela tá perguntando se vai ter matemática. Mas é justamente isso que eu quero trazer nesse encontro. Nós entendemos, de fato, e fazer essa engrenagem, esse motor, realmente acontecer em sala de aula, né? Ege também nos apresenta algumas ideias-chave que estão na base do método de Singapura, que é o que nós conhecemos. E dessas ideias se destacam três teorias, que nós também conhecemos as três teorias, nós já temos contato, e nós precisamos diariamente, constantemente, aplicar em sala de aula. É o concreto, pictório e abstrato. Esse conjunto, a CPA, ela precisa estar constantemente em cada conteúdo, em cada episódio que é apresentado, se em cada conteúdo que é apresentado ele precisa estar presente. Porque às vezes pode ocorrer nós apresentarmos o concreto em uma aula. Pronto, apresentou, o aluno possa ser que o aluno tenha absorvido, ele absorva ali naquela aula e possa ser que não. Então eu preciso analisar, eu preciso estar constantemente apresentando para o meu aluno para fazer sentido de fato para ele. Até que ele falou, pode, posso para a próxima fase, pictório, apresentar. E aí eu vou para o abstrato. Nós iniciamos, eu trouxe aqui, eu sou um tipo de pessoa que esquece, às vezes, de registrar em sala de aula. Então, hoje eu tive que tirar, eu peguei algumas fotos que eu tinha no celular, mas eu não peguei registro deles no dia a dia, porque eu esqueço, acabo esquecendo de registrar. Mas eu trouxe aqui o que se trata, o que é manipular, né? Você levar para o aluno materiais de manipulação. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria compartilhar algo com vocês. É legal, interessante mostrar para o aluno, falar para o aluno o que se trata a, a, a matemática de Singapura. O que se trata o concreto, o pictório, o abstrato, mostrar para eles de fato. Nós tivemos a Feira de Ciências no ano passado, né? E foi apresentado, apresentei para os alunos a matemática de Singapura. Eles já sabiam isso desde o começo do ano. A primeira coisa que eu apresento em sala de aula, falo para eles, vocês vão trabalhar com isso, isso e aquilo. Trabalhar com concreto, vão trabalhar com vitória, vão trabalhar com abstrato. E eles até pedem. Quando mostro para ele, quando levo para a sala de aula o concreto, o material, ele fala, ai, pronto, nós estamos na fase ainda do concreto, né? É exatamente isso. Quando leva o pictório, eles conseguem identificar. É como se eles estivessem dirigindo com um GPS, né? Eles não estão assim, só recebendo ali o que é passado. Então, trouxe aqui o material dourado.
Às vezes você, professor, ele pode falar, mas eu já conheço. Mas eu já sei, mas eu não sei. Essa ideia é porque é algo que nós não podemos deixar, né? De trazer em sala de aula. Eu trouxe aqui também o método a qual eu utilizei muito no segundo ano de estudo aula para o terceiro ano, mas foi o ábaco, né? O ábaco, eles tiveram contato com o ábaco, conseguiram fazer cálculos com o ábaco, ficaram surpresos, até. Um já conheci, outros não, alguns que vieram de outra escola. Essa segunda imagem que eu trouxe aqui, ó, né, a sistema decimal, unidade de milhar, centena, dezena, unidade, é de uma atividade que já tem no fichário. Porém, o que eu fiz? Coloquei na lousa, né? Tava ali no fichário, ali no papel para eles, mas eu levei para a lousa. E eles identificaram a unidade de milhar, quantos mil cabiam ali na unidade de milhar, quantas centenas na centena, quantas dezenas na dezena, quantas unidades. Eu fiz gigante para isso. Mas pronto, tá pequenininho aqui no fichário, você fez um gigante. É sobre isso, né? É levar para a sala de aula. E aí, o que acontece? Quando esse, essa estratégia qual eu trouxe aqui nessa noite, é a estratégia simples, que nós já trabalhamos, que os pais conhecem e os alunos conhecem. Os pais, normalmente, trabalham esse método em casa, né? Eles não conhecem o método de Singapura. Como fazer isso? Sendo que o aluno aprende de uma forma em sala de aula e os pais ensinam de uma outra forma em casa. Nós, professores, temos uma responsabilidade gigante. Não está errado usar a estratégia simples, de forma alguma. Só que o aluno precisa entender, de fato, que o que o aluno precisa entender, Verônica? Ele precisa entender que esse número 5 aqui se trata de uma dezena. Não é simplesmente um número que eu vou tirar um pedacinho e emprestar para o outro. Eu, pelo menos, aprendi dessa forma. Olha lá, o 3 não dá para tirar o 5. Eu tenho que pedir emprestado para o 5. Vamos lá? Eu nem aprendi que era dezena, unidade, centena. Não sei vocês, mas eu estou falando com base na minha experiência. E aí, a professora batia na lousa. Toque, número 5. Você pode me emprestar um? E eu falava isso ainda. Mas um o quê? O que se trata esse um? Preciso levar para o meu aluno. Ele precisa entender que isso que eu vou pedir emprestado se trata de uma dezena. E ele precisa emprestar para a unidade. E aí eu consigo subtrair o número. Quando eu pedir emprestado para outra casa, se trata de uma centena. Eu não vou pedir ali um 2, um. Eu vou pedir um 100. Eu vou pedir emprestado para ele. Uma centena. Isso precisa fazer sentido na cabecinha do aluno, para ele conseguir fazer o quê? Cálculo mental. Ele conseguir pensar em sala de aula. Trouxe aqui também outras maneiras para ser trabalhado em sala de aula matemática. Nós fizemos no nosso projeto um jogo matemático, como se fosse um tabuleiro, onde eles jogavam um dado, e aí à medida que eles iam passando, eles conseguiam fazer o cálculo. O maravilhoso é que eles conseguiam fazer cálculo mental. Quando nós levamos isso para o projeto da Feira de Ciências, eles apresentaram para os pais, mas ficaram muito surpresos, como, nossa, eles conseguiam fazer cálculo mental. É porque na cabecinha deles já fazem, já faz, sente. Trouxe também aqui inspiração de trabalhar em sala de aula em grupos, né? Fazer com que o aluno ele passe para o outro a forma como ele pensa, a forma como ele conseguiu chegar a uma determinada resolução de problema, ele poder fazer essa interação com o outro. Sei que em sala de aula nós pedimos o silêncio, mas o meu aluno, para fazer sentido para ele, ele precisa expor isso. E um dos pilares fala justamente sobre isso, no desenvolvimento de competência para o aluno, é fazer com que o seu pensar, ele pense verbalmente. Ele não pense apenas, fica lá na sua cabecinha e fica lá guardadinho. O que o Senhor nos deu? Nos deu domínio, né? Ele nos deu a capacidade, nos deu o uso da linguagem. Então, eu posso fazer disso
em sala de aula aprimorando. Eles fizeram, olha que legal, a tabuada cartesiana em sala de aula. Quando foi levado isso para o projeto, meus pais nunca tiveram contato e eles explicaram a tabuada. Então, olha só, pode ser trabalhado com quantidade, né, que material, cursos, eles fazeriam a contagem, mas aqui eles vão associando, o número está ali virado, né? Mas dá para entender que 1 vezes 6 ali é 6, 1, e o número 1 vezes 6 é 6. Vocês já conheciam tabuada cartesiana? Dê um joinha aí quem já conhecia ou quem não conhecia. Pode falar aí. Já tiveram contato? Sim. Alguém nunca trabalhou em sala de aula? Já trabalhou? Pode falar já também. Super legal, né? Eles adoraram. Olha, a Isabela falou que não conhece. Está conhecendo agora, Isa. Você pode dar uma pesquisada e levar para os seus alunos porque eles vão adorar. Vão amar. É muito legal. Mas, ah, divisão. Nós temos aqui a. Ah, é legal, está no segundo ano. Bom, você vai adorar. Dei aula do segundo ano passado. Uma delícia. Vai adorar, você vai gostar. Bom, nós temos aqui alguns recursos utilizados que eu utilizei em sala de aula e utilizo ainda. Esse material é desde o ano passado, tá novinho, eu tenho super ciúmes dele. Esse material trabalha divisão, né? Então, eu tenho ali a quantidade, onde o meu aluno ele vai identificar aqui quanto é. Eu coloquei o número 80, normalmente sempre trabalho com o próprio material dourado. Mas eu coloquei o número 80 aqui para vocês terem uma visualização dele. E o aluno vai dividindo, vai levando para cada lado. Então, ele vai tendo noção da quantidade e vai dividindo isso. Vamos lá. Tem aqui o número 80, 80 dividido por 2, ele vai entender, é 40, ou seja, 4 dezenas para cada lado. Temos ali o número 12, ou seja, tem uma dezena e 2 unidades, que é dividido em 3 partes, eu tenho 4 para cada um. Esse material você pode fazer com folha sulfite, com canção, ou você pode fazer com EVA, o que você quiser, leve para a sala de aula. Então, antes de apresentar a divisão para o aluno, deixe exposto isso aí na mesa. Os meus alunos, o que eu fazia sempre? Deixava exposto na mesa. Ele chegava com a mochila, já olhava, o que é isso, pro? Às vezes, eu falava assim, eu deixava e não falava nada. Eu queria ver se eles conseguiam associar, se eles conseguiam dar fazer. Alguns já começavam fazendo. Nem guardava a mochila, nem guardava a lancheira, já começavam fazendo. Outros pediam explicação, que é normal, vai acontecer, surgem dúvidas. O que temos aqui, ó, que eu trouxe em sala de aula, isso aqui são problemas que eles criaram, né, situações problemas, criaram várias situações problemas, e aqui são as fichas onde eles guardam, as divisões onde eles fariam. Temos aqui divisões com 4, ó lá, vocês conseguem visualizar, divisão por 3, divisão por 2, ali. Eu normalmente trabalhava em grupo, senão quando eu via que precisava trabalhar de forma individual, eu trabalhava, ou colocava os alunos que já estavam um pouquinho mais avançados para trabalhar e dificultar um pouquinho mais, fazia isso e separava em grupo no trabalho com a divisão. Quando eu falei para vocês, que eu sempre apresentei já desde o início, do começo do ano, a matemática de Singapura, os alunos eles fizeram, né, nós fizemos juntos, sobre o que é tudo isso. O porquê, na verdade. Porque eles falavam, pronto, por que eu tenho que passar por etapas? Levava eles a pensarem. Lembra lá atrás, eles contavam com pedra, né? Era concreto ali. Depois foi para abstrato, desenhos nas paredes. E aí, sim, o abstrato é o que faz sentido os números que nós conhecemos hoje. A mesma coisa com a matemática de Singapura. E o que é, pro? Eles entendiam que precisava compreender, iniciar, esquematizar, autoria, abstrair. Isso, era abstrair. Nem, não consegui ler, mas eu lembrei aqui. Precisava iniciar, abstrair, esquematizar. Depois, precisava avaliar.
Mas todo esse conjunto ele anda intercalado para posteriormente consolidar, recordar rapidamente e com precisão. Então, para recordar com precisão, você fazer uma pergunta para um aluno, ele precisa buscar, né? Nós sabemos que o aluno pensa primeiro, ele busca, opa, aí vai. Faça em sala de aula, leva esse esquema em sala de aula, faça com eles esses pilares, mostra, deixa exposto por um tempo em sala de aula. É legal, eles vão entendendo, vão compreendendo, e é como eu disse, é como se eles estivessem estudando realmente com o GPS ali, sabendo exatamente o que a professora está levando para a sala de aula. Bom, e o princípio aplicado? Vamos para o raciocinar aqui. O Senhor, nós sabemos que o Senhor, ele é soberano, né? E eu trouxe aqui o princípio, nós trabalhamos com muitos princípios aí. Nós sabemos que o Senhor, ele é soberano, né? Existem muitos princípios que podem ser trabalhados dentro da linguagem matemática, mas eu quis destacar um aqui, soberania. O princípio da soberania de Deus, evidenciado nos versículos mencionados, reflete a crença na autoridade divina sobre a criação e a vida. No relato da criação em Gênesis 1:5, Deus ordena o tempo e a sucessão dos dias, demonstrando seu controle sobre o universo. Então, o Senhor, ele tem na palma das suas mãos o controle de tudo. Assim como nós podemos, o Senhor nos deu domínio, né? O Senhor nos deu domínio para compreender a matemática. E é isso que nós precisamos levar para a sala de aula, para os nossos alunos, entender que eles conseguem. Deus criou a linguagem matemática e podemos utilizá-la para exercer domínio sobre a criação. Então, levar para o nosso aluno, você consegue, você é capaz. Então, vamos pensar aí, fazer pensar de forma positiva. No ano passado, nós trabalhamos com um projeto na Feira de Ciências e o Colégio Alberjedon pensou em apresentar para as famílias. Né? Porque às vezes você pode pensar assim, mas em sala de aula eu trabalho dessa forma com o meu aluno, mas o pai não compreende, o pai não entende matemática, às vezes pega no pé. O legal é você fazer um projeto, você, escola, levar isso para a escola. Vamos fazer um projeto apresentando a matemática de Singapura para os pais, para eles entenderem, para eles compreenderem. Eu me lembro que na minha primeira reunião do ano passado, primeira reunião de pais, o colégio pediu para eu apresentar a matemática para os pais. E eles ficaram, assim, surpresos, adoraram. Mas isso foi a professora explicando. Mas você, professor em sala de aula, você no seu colégio, pode levar essa ideia de, de fazer uma mostra cultural com o tema matemática de Singapura. Ali os alunos apresentaram o sistema de numeração, material dourado, sistema monetário, sinal de subtração, sinal de menos, de mais, subtração e adição, e resolução de problemas. Eles mesmos apresentaram, coisa mais fofa. O segundo ano também apresentou, e para os pais eles é, levaram o significado, né, o propósito horizontal e vertical do estudo da matemática. Apresentaram o versículo-chave, biografia de Isaac Newton, eles adoraram. Vocês conseguem ver o Isaac Newton ali desenhadinho, bonitinho, se quiser? Eles apresentaram a matemática de Singapura, explicaram para os pais o que era a matemática de Singapura. Sem noção, no segundo ano explicar o que é a matemática de Singapura, trabalhar estratégias, apresentar estratégias de divisão e multiplicação, o sólido geométrico, geometria fractal, os padrões que se repetem, que eles apaixonaram também, que vocês vão ver, a Pro Isabela do segundo ano vai ver aí padrões que se repetem em ciência. Eles vão adorar. Se você levar de uma forma em que fazer com que eles se apaixonem, eles vão simplesmente amar. Terceiro ano trabalhou a linha do tempo, mapa conceitual, geometria, figuras congruentes, sólidos geométricos, polígonos. Eles apresentaram. Tudo isso que nós trabalhamos em sala de aula, no decorrer do ano, eles levaram para os pais ali na mostra cultural. Olha lá, a linha do tempo, nós temos ali os alunos apresentando, temos a professora Fábia, que trabalhou com eles ali no tempo. É, é exatamente isso, fazer com que o aluno trabalhar de forma concreta com eles, para eles entenderem de fato, para sim, né, desenvolver as suas competências, as suas habilidades, para que eles possam falar, né, usar a linguagem matemática. Tá?
falar. O quarto ano trabalhou linha do tempo também, mapa conceitual, multiplicação, método de área e método de luz, divisão concreta e pictória. Desafio, nós levamos isso, né? Trabalhamos com ele durante o ano, e aí eles tinham propriedade para falar posteriormente. As ferramentas trabalhadas durante todo esse processo foi biografia, né, o fichário, pesquisa quatro passos, ensaio, os alunos ali descreviam tudo que aprendia é legal, eu comecei a fazer isso em sala de aula, sempre quando eu posso. Falar agora, ó, vocês vão escrever, passar aí no papel tudo que vocês compreenderam. É pegar os pensamentos, todo aquilo que ele pensa, até ele conseguir descrever. A linha do tempo, a pesquisa sobre a história providencial da matemática. E, no final do nosso projeto, no final de tudo isso, as famílias apresentaram satisfação, eles ficaram muito felizes, né, com o aprendizado da matemática. Vieram pais falando, nossa, eu amei, como pode, né? Eu nunca aprendi dessa forma, e agora meu filho está aprendendo, é difícil, mas é possível, né? E compreendendo a importância de cada passo da abordagem CPA. Então, é muito bom passar isso para os pais, levar isso para os alunos, para eles entenderem de fato, para que eles tenham, compreendam e fiquem mais tranquilos, fiquem mais sossegados. E nós, em sala de aula também, professores, passar isso com segurança, é não ter medo. Se nós nos aprofundarmos, tem muito material disponível, tem muito artigo disponível, é possível, sim. E aí, eles perceberam que não se trata mais de decorar, né, decorebas. A matemática, de fato, é possível entender, é possível compreender, é possível ter clareza nos processos para o resultado final. Eu trouxe aqui também, eu prometo que eu estou acabando, mas eu trouxe aqui um site que eu uso muito, o Pinterest. Todas conhecem, né, o Pinterest? Conhecem? Sim, tenho certeza que conhecem. Trouxe aqui que vocês podem seguir, conseguem visualizar? Deixa eu ver. Ai, tá aparecendo? Tá. Agora, lá no Pinterest, olha que legal, tem muitas ideias. Oi. Hum. Lá no Pinterest tem muitas ideias. Olha lá, a Juliana Pompeu, a Helcom, tem muitas ideias que nós podemos pegar, utilizar em sala de aula com materiais, ó, olha só, ricos. Materiais simples que nós podemos elaborar em sala de aula, se vocês quiserem. Aí, ó, podem pesquisar. Eu tenho 283 seguidores. Mas são materiais ricos, vocês podem. Tem muitas atividades, tem materiais, tecnologia. Às vezes nós falamos assim, ah, mas eu não tenho uma tecnologia em sala de aula. O material dourado que nós temos em sala é uma tecnologia. Se trata de uma tecnologia. E trouxe aqui também um artigo. Não sei, deixa eu. Ah, esse artigo, muito bom de ler, muito gostoso. Sabe aquele artigo que você vai lendo, você vai se apaixonando cada vez mais? Jornal das Primeiras Matemáticas é um site. E nesse artigo fala sobre a metodologia de aprendizagem de matemática de Singapura. É muito bom. Está disponível na internet, mas também está disponível lá em recursos digitais, lá na plataforma que vocês conseguem ter acesso. Então, nós temos aí, ó, material rico, nós temos a oportunidade, o privilégio de desenvolver tudo isso em sala de aula e levar um material rico para os nossos alunos. Agora, eles só precisam da nossa confiança. É isso? Bom, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Muito boa a explicação. Parabéns aí para Verônica e toda a equipe que participaram do projeto. A nossa intenção é mostrar o quanto é possível a matemática de Singapura, porque muitas vezes a gente olha e vê e acha que é uma coisa muito. Por ser até mesmo uma nomenclatura diferente, parece que é algo muito diferente do que nós acostumamos, né? E, e quando a gente está em sala de aula e começa a perceber e vivenciar essa matemática, a gente percebe o quanto ela é a prática
e nos ajuda. A matemática de Singapura é que nem a Verônica falou, ela elimina aquelas decorebas. Eu, por exemplo, eu só fui aprender o porquê que sobe o um, aqueles, quando vai fazer o cálculo, né? Sobe o um, pede emprestado, aquelas coisas que a gente decora, eu sempre segui porque a professora mandou. Agora, por que que sobe o um? Porque um é uma dezena, ele fica na linha da dezena, né? Por que que ele pega, quando ele pega o número do lado, fica 14 porque o um está na frente? Não, não é porque o um foi para frente, é porque ele pegou o 10. E essas coisas eu só fui aprender quando eu fui estudar matemática, na metodologia da matemática, já na minha formação de professora. Gente, mas eu sempre achei que o era 14 porque o um é na frente. E são falas que nós costumamos dizer que até a gente fala que vicia, são falas viciantes do professor, né? Pega um, sobe um, pede emprestado e coisas que a gente já está acostumado, mas que não fazem sentido nenhum. Ele não pegou emprestado. Eu falo, ele não pega emprestado porque ele não devolveu. Quando a gente pega emprestado, tem que devolver, e ele não devolve o um, então não é emprestado. Ele pegou uma dezena para ele, ele não pegou um, ele pegou 10 unidades. Então, quando a criança ela passa por esse processo de concreto, é um processo que ajuda ela nessa compreensão. E como as meninas fazem um trabalho desde a educação infantil, quando vai chegando ali no fundamental, principalmente os professores em primeiro, segundo ano, que tem uma base para isso, isso é muito, isso ajuda muito no processo quando vier compreensões de raciocínio matemático mais complexos, quando eles têm uma boa base. Então, muitas vezes o aluno, por exemplo, isso acontece muito. Ele termina o quinto ano, ele sempre tirou 10. Aí ele vai para o sexto ano e aí, assim, tem uma dificuldade enorme com matemática. Mas esse aluno era tão bom, porque ele decorou coisinhas. Quando chegou no sexto ano, onde precisou de um raciocínio para contas mais complexas, o que que acontece? Ele não tem base para isso. Então, por isso que a gente insiste bastante, não desistam da matemática de Singapura. Tragam o concreto para a sala. Não é. Muitas vezes a gente está presa à apostila, né? Então a gente chega na sala e já fala. Abre o livro de matemática, página 14, e faz os exercícios. E aí a gente está focado, vai direto para o abstrato, né? Mas sempre tem o antes, que vai ajudar. A Juliana Elp esteve em Singapura, dentro das salas de aula, ela vivenciou uma situação onde os alunos ficam em média de 1 hora e meia até 2 horas para solucionar uma continha. Por quê? Porque lá eles não investem numa grande quantidade de continhas. Eles investem em uma ou pouca quantidade, mas que o aluno resolva aquela operação com diferentes materiais, com diferentes recursos, para ele entender o processo que a gente faz aqui no Brasil? A gente enche o caderno de continha, né? E aí a criança que se vira em fazer tudo aquilo. E qual é a nossa impressão? Quanto mais continhas a criança faz, mais ela sabe de matemática. E na verdade, não. Ela talvez decorou. Tem alunos também que a gente fala que alunos que nos enganam. Não sei se já passaram por isso. Parece que durante todo o dia a dia ele está fazendo tudo lindo. Chega na prova, tira uma nota péssima. Você fala, mas gente, mas esse aluno parecia que fazia tudo tão bem. Mas por quê? Porque ele ficou lá na repetição, na repetição, na repetição. Quando chegou para fazer sozinho, não sabia o que fazer. Então, a gente tem que preparar o raciocínio, o pensar, as contas na mente que faz, né? As contas usando. Esses momentos também são importantes do concreto para a gente avaliar o raciocínio da criança, né? A gente fala dentro da EP que a avaliação ela é contínua, ela não acontece só na sala, na semana de provas. Ela acontece desde o primeiro dia de aula até o último. Então, esses momentos do concreto, do pictórico, do abstrato, cada um deles podem se tornar momentos avaliativos não necessariamente quantitativo de uma avaliação de nota, de valor, de peso, mas também de você avaliar como está o processo qualitativo,
qualidade dessa aprendizagem. Porque se o aluno ele não entendeu ali no concreto, não adianta você passar para o abstrato. Ele precisa de um tempo ali no concreto. E as meninas mostraram isso com muita excelência dentro, né, desde a educação infantil, os alunos lá do infantil 3, 4, 5, já tendo bastante desenvolvimento. Agora mostraram do primeiro ano, dando focos diferentes, né, em cada ano. Isso que é muito legal também, você, professor, se atentar, porque a gente não vai conseguir fazer os 3 passos todos os dias, em todas as aulas, em todos os conteúdos, em todo momento. Mas quando você vai analisar, o que que é importante? Por exemplo, a professora do primeiro ano. Quais são os conteúdos do primeiro ano que são os importantes que eu vou investir o maior tempo? Com concreto, com pictórico, com abstrato. No segundo ano, qual é o conteúdo? Porque tem conteúdos, professores, que ele vai vendo durante todos os anos. Por exemplo, as 4 operações, ele vai ver. Tem conteúdos que ele vai crescendo, ele vai ver do primeiro ao quinto. Mas é legal você ver, olha, no segundo ano, quais são os conteúdos chaves do segundo ano, que são novos, que ele não viu no primeiro, que é novo. Esses conteúdos também você vai investir mais tempo nisso. E além disso, nós temos a aula que foi dada ano passado da professora Rosânia, né? Que ela tem uma aula para cada unidade do material. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, porque é muito legal as dicas, os jogos, as atividades, tudo que a professora Rosânia traz são ideias muito, muito boas. Então, você pode entrar na plataforma, entra lá, né, no curso Planejando as Aulas de Matemática, e se não assista tudo de uma vez só. Se você está agora aplicando a unidade 1, assista só da unidade 1. Quando você for fazer a unidade 2, você assiste a aula da unidade 2. Porque se a gente assiste tudo, quando chegar lá na unidade 5 nem lembra mais. Então, vai assistindo aos poucos. As meninas da Obed-Edom que vivenciaram o projeto, alguma quer complementar alguma coisa ou tá tudo bem? Tudo certo? Alguém que está ouvindo gostaria de. Pode falar, Sara, Carol. Sara, deixa eu falar, só um complemento assim. Muitas vezes a gente pega o livro e vê todas aquelas imagens na hora de passar para o aluno e a gente fala, meu Deus, o que que é isso? Isso é muito difícil. Só que aí a gente foi percebendo, né? No BED a gente foi percebendo, desde o infantil, as meninas até comentaram que muitas vezes a gente já está usando a matemática de Singapura sem nem perceber, porque ela começa muito do lúdico. Então, ontem as Uhum. meninas do infantil disseram: a gente começa muito do lúdico, nessa parte do concreto, ensinando a matemática de uma forma. Às vezes a gente nem percebe que realmente é a matemática de Singapura aquilo. E quando a gente vai para o fundamental, que a gente começa a ver aquelas imagens do livro e fala: nossa, gente, aqueles 5 métodos. Só que quando a gente vai colocando em prática, que a gente vai começando a tirar do papel, que foi o que aconteceu, né? Foi o propósito que a gente teve na Feira de Ciências, a gente tirou do papel o que era realmente a matemática de Singapura. E aí a gente foi fazendo de forma concreta, a gente foi percebendo como é mais simples, como é mais fácil, quando a gente põe em prática mesmo. Bater o olho no livro, às vezes a gente se assusta, porque a gente vê desenhado aquilo que é para a gente fazer de forma concreta. Mas quando a gente põe em prática, a gente percebe que facilita tanto para o professor mesmo quanto para o aluno. E o aluno aprende de uma forma mais tranquila, né, o processo acontecendo. Na feira de ciências, os pais saíram super animados, falando: gente, como que eu não aprendi a fazer multiplicação e divisão desse jeito? Foi a turma do 4º que apresentou, eles ficaram: gente, como que faz de uma forma tão simples? Então, se torna gostoso. Aí depois até a gente vai brincar um pouco nos jogos, nas brincadeiras, porque se torna divertido, né? Quando põe na prática. Só isso mesmo. Obrigada, Carol. E acredito que uma das coisas, acho que tudo que se fez no projeto foi muito excelente, mas acredito que algo de diferencial foi trazer os pais para vivenciar a metodologia.
Então, numa reunião de pais, às vezes você não precisa de um dia inteiro de um projeto, mas tire 15, 20 minutos numa reunião de pais para apresentar, ou se você tiver mais tempo, né, apresente num tempo maior para os pais vivenciarem, brincarem, entenderem, né, os passos do raciocínio matemático, para não chegar e falar, meu Deus, mas que material difícil. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer até mesmo de prevenção, não precisa esperar, né, a explodir, né, a situação, pegar fogo, do pai ficar preocupado, que meu filho não sabe, isso não foi jeito de eu aprender. Então, a gente pode ser até de prevenção, de apresentar para os pais com antecedência o método, aí eles vão trazer, né, a se sentir mais confiantes. Para o pessoal que está assistindo, alguém gostaria de tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa? Eu vi que a Isabela comentou que está amando as ideias. A Luana falou que o método Singapura é sensacional para expandir o nível do conhecimento. A Eneida falou, olhando a teoria parece complexo, mas prevenção é tudo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida com as meninas do projeto? Não? Então quer dizer que foi muito bem explicado, Verônica. Se não tem dúvidas, é porque foi muito bem apresentado o projeto, certo? Eu espero que sim. Com certeza. Então, professores, então nos encontramos. Ah, interessantíssima, a matemática fica mais acessível. Muito obrigada, a Fernanda mandou aqui. Obrigada, Fernanda, pela contribuição. Então, de capacitação, nós temos apenas agora em maio, tá bom? Mas lembrando que todo mês nós temos a aula planejando o curso planejando as aulas de língua portuguesa. Nós já tivemos da unidade 1 e agora em março teremos a unidade 2 está lá no calendário de vocês, tá bom? E aí a gente vai acompanhando. A gente sempre tenta manter na segunda semana de cada mês. Às vezes, por conta de algum feriado, algum momento comemorativo, por exemplo, de outubro, ficou na terceira semana, porque naquela semana é a semana do Dia da Criança. Eu sei que o professor faz lembrancinha, faz cartaz, faz um monte de coisa naquela semana. Então, a gente também tem alguns cuidados para não interferir no planejamento de vocês. Mas normalmente na segunda semana de cada mês, planejando as aulas de língua portuguesa, certo? Deus abençoe professores, professoras que aqui estão, coordenadores e diretores, que além da escola Obededon, que trouxe inspirações, vocês possam sair daqui inspirados, mas principalmente receberem inspiração que vem do alto, que vem do Senhor, que é Deus de toda criatividade, de toda inspiração, e que vocês sejam inspirados por Ele a cada dia em sala de aula. Um grande abraço. E precisando de qualquer coisa, contem com a nossa equipe Alicerces, viu? Um grande abraço, tchau, tchau.